Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma live no nosso projeto. E a live de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a vida do professor em meio à pandemia e o ato de se reinventar. E para bater esse papo com a gente, hoje eu vou trazer aqui para vocês a professora Mariana Eiras. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela IFSP de São Paulo, pós-graduanda em Materiais da BNCC e professora de Ciências Biológicas. Então, é, a professora Mariana, ela é de São Paulo, mas eu vou deixar essa parte para ela se apresentar para vocês poderem conhecer um pouco mais dela. E eu já vou chamar ela aqui para o nosso bate-papo. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso de 5 minutos, mas eu não estava conseguindo conectar aqui com a minha internet. Mas agora já consegui restabelecer a conexão e espero que vocês estejam me ouvindo. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Se conseguir, vocês colocam um joinha ou um sim, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, para eu poder chamar a Mariana aqui para bater um papo com a gente. Vou fazer o convite já para ela. Todo mundo me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo e Ah, então acredito que tá todo bom. mundo também está te ouvindo. Boa noite para todo mundo. Boa Ai, que noite, bom. Obrigada pelo Mariana. convite mais uma vez. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite e para mim é uma honra te receber aqui, Digo pela mesmo. profissional que você é, pela pessoa que você é carismática e eu sei que nosso bate-papo vai ser ótimo. E agora esse espaço, eu fiz a tua apresentação aqui formal, falei da tua profissão, onde você se formou, mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Então esse espaço é seu, fique à vontade e se apresente para o nosso público. Então tá bom. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está por aí. Então, como o Will já falou, eu sou a Mariana, sou professora de biologia, sou formada em licenciatura pelo Instituto Federal de São Paulo. E é muito engraçado quando a gente, né, quando eu falo assim, eu sou professora, porque quando eu entrei na graduação, eu não queria ser professora, eu tinha preconceito, confesso. Eu achava que não era para mim, que não era para ser. E aí, durante muito tempo, eu fui relutante quanto a isso, mas eu comecei a dar aula em 2013. Foi uma experiência que eu tinha, tipo, na época, 21 anos, e comecei a trabalhar numa escola pública no EJA. E aí eu lembro que eu mentia a minha idade, porque eu achava que eu ia, né, não ia ser levada a sério. Então eu olhei assim, não esqueça, eu entrei e falei assim, eu tenho 31 anos. Quando os alunos perguntaram, aí um senhor olhou assim para mim e falou assim, professora, a senhora tem no máximo 21. Eu fiquei muito sem graça. Aí eu falei assim, não, né? E acabei brincando, mas essa é a diversão de tudo isso. E depois, mesmo assim, eu fiz durante um tempo, né, um projeto de iniciação científica no Jardim Botânico, né, com taxonomia de algas, nada contra, mas confesso que não era o meu lugar. Ficar o dia inteiro em laboratório, ficar quieta, contando todas aquelas estruturas, não era para mim. E aí, voltei para a sala de aula e não quero mais sair, não. Eu imagino. Muita gente fica se perguntando aonde é que o Williams conseguiu achar a Mariana. Ela em São Paulo e ele aqui numa cidade do interior de Alagoas. Mas aí já eu queria fazer a propaganda que a gente faz parte de um grupo de pessoas que estão engajadas com essa divulgação científica. Então, a Mariana em São Paulo, eu aqui em Arapiraca, tem gente em outro país, fora do Brasil também, que faz parte desse grupo. Então, a gente sempre troca ideias, a gente está sempre renovando as nossas ideias. E eu conheci a Mariana lá e de lá para cá a gente sempre vem batendo papo sobre ciência, sobre a profissão de ser um docente em sala de aula. Então, a nossa relação já tem um pouco já de tempo já, desde a nossa primeira reunião até o dia de hoje, né, Mariana? Exatamente. E eu acho que o mais interessante disso tudo, eu sei que, né, nós estamos num momento crítico, mas essa pandemia tem várias oportunidades, né? Eu acho que se não fosse essa pandemia, essa situação atual, será que eu e você estaríamos aqui hoje? Né? Qual que seria a nossa realidade? Então, acho que apesar de toda a situação,
a gente tem que ter, óbvio, né, todo o respeito, mas levar em consideração que tudo tem um lado positivo. E a gente está fazendo disso, tentando, né, pelo menos por enquanto, da melhor forma possível. Eu acho que e esse nosso tema que a gente escolheu tem tudo a ver com isso, né? Foi o ato de se reinventar como pessoa, como sociedade, como professores, e eu futuro professor ainda, que eu estou terminando minha graduação, e a gente correu para o lado da tecnologia. E essa tecnologia foi que proporcionou a gente estar aqui batendo esse papo agora. E eu acho que isso é Exatamente. muito legal, e eu acho que isso deve continuar, porque o nosso grupo cada vez mais vai se fortalecer e que a gente possa levar para as pessoas que estão aqui nos assistindo essa nossa troca de ideias. E que elas possam se interessar, como a gente se interessou, e possam formar os grupos delas, e assim a gente vai discutindo ciência, educação e a atuação do professor em sala de aula. Exatamente. Eu acho que é muito interessante quando a gente fala, né, no ato de se reinventar, porque todo mundo está em constante mudança, isso não é novidade. Mas eu acho que a melhor questão, né, o melhor ponto de quando você se reinventa é que você não volta ao normal. Eu acho que essa é a nossa palavrinha-chave, né? Então, quando eu decido que isso vai ser melhor para mim, para os meus alunos, para a aula, o que que a gente pode fazer? Eu vou voltar ao normal? Eu particularmente não vou. Eu acho que não faz sentido, não. Em uma das nossas conversas aí, nesses dias que a gente passou trocando ideias, eu falei desse meu medo que eu tinha de estar falando ao público. E eu acho que essa pandemia veio e deu aquela pancada. É agora, ou você perde esse medo, ou você vai ficar com ele eternamente. E Ou vai, hoje, né? assim, eu não me vejo, como você falou, voltar àquele Williams com medo de dar sua opinião, com medo de dar a cara para bater. Eu acho que a gente está aqui para falar de um assunto que é de interesse social, não só meu, mas seu e de várias pessoas que estão engajadas com esses projetos. E é coisa boa. Se a gente vai falar de educação para melhorar, eu acredito que não tem como dar errado. Eu concordo plenamente. Não dá. Eu acho que quando a gente pensa em educação, eu acho que a gente tem que. Eu sempre penso muito, né? Eu lido com o ensino médio, sou professora na escola privada, em dois colégios aqui de São Paulo, e eu sou professora voluntária num cursinho popular. E aí eu particularmente, eu tenho uma mudança muito brusca, né, de um aluno para o outro, quando a gente pensa, né, no quesito social ou no acesso que esse aluno possui. Porém, a minha aula tem que ser a mesma em qualquer lugar, né? A gente não pode fazer uma separação, eu tô aqui hoje, então vou fazer assim, eu tô aqui amanhã e vou fazer de outro jeito. Então, quando a gente pensa em qualidade, em educação, a gente de fato precisa conseguir associar o que é melhor para mim, mas o mais importante, o que é melhor para os nossos alunos. Eles são o nosso futuro, não tem jeito, né? Às vezes eu olho para todo mundo assim, eu falo assim, é sério isso mesmo? Ai, professora, eu falo assim, ué, bora, gente! E eles, não, tá bom, você tem razão. Ou quando eles ficam quietos, né? Eu acho que isso, todo mundo já passou por isso. Quando nós éramos alunos, a gente sempre ficava mais quietinho e tal, e eu fico pensando, qual é o medo que o aluno, que os nossos alunos têm hoje em dia de dar essa barreira, né? Eu não vou dar minha opinião porque talvez não importa, ou porque talvez em algum momento ela esteja errada, ou alguma coisa que vai conseguir fazer esse impasse. E aí a gente tenta aí desvendar 1 milhão de formas para dar certo. Eu imagino assim que um aluno, para a gente que está nessa área da educação, se formando, eu me formando docente, você já docente, é que o aluno é um filho de verdade, porque você sai de casa pensando nele, prepara a aula para ele, dá a aula pensando nele e volta para casa pensando nele. Será que ele Exatamente. conseguiu assimilar? E aí você fica o dia todo pensando várias formas de como você vai fazer ele assimilar aquele conteúdo. Então, não é fácil ser professor. Muita gente acha que é só Fácil chegar não lá, é. conteúdo no quadro, não, mas a gente pensa nele 24 horas. Exatamente. Recentemente a minha irmã chegou e falou assim: Mariana, você fica falando todo mundo, meus meninos, eles lá são seus. Aí eu fiquei, ué, não, tipo, sabe quando você. Não é, mas meus meninos aqui, eu tenho que responder meus meninos, e quando você vê, você já virou, né? Eles são uma grande parte, né, da nossa vida.
Recentemente eu tive um ex-aluno e, de verdade, quando a gente para pensar assim, eles me chamam de professor. Eu não obrigo ninguém a me chamar de professora ou qualquer coisa, né? Esse tipo de nomenclatura. Mas eu tenho ex-alunos que ainda falam assim, não, professor, eu só tô aqui, tô te mandando uma mensagem porque eu passei no vestibular, o resultado vai sair meia-noite. E aí esse aluno, um querido, e eu falei assim, então tá bom, então meia-noite e um, eu quero você me mandando mensagem. Eu acordei no dia seguinte, de fato, estava lá, meia-noite e um, a mensagem, professor, eu passei. E não dá para não ficar feliz com uma situação dessa, né? E o que você falou, né, de entrar dentro da sala de aula e colocar tudo no quadro, primeiro que a minha letra é horrorosa, né? Eu não dá. Então eu já entro e falo assim, gente, ó, a situação é crítica, minha letra é feia, vocês vão precisar, né? A gente vai precisar construir junto. E quando a gente para pensar, né, como professor, como educador, aquele que somente ele vai estar correto, eu acho que a gente já perde todo o sinônimo, todo o significado do que é ser professor. Quando a gente para pensar que só eu, que sou a formada, né, você que está terminando aí a graduação, sou a certa, eu acho que eu não posso nem me nomear como professora, né, porque a gente precisa construir junto de forma constante. Quando eu penso, né, a gente tem turmas diferentes, perfis diferentes, a mesma talvez a minha metodologia não funcione para você, tanto para você, né, como aplicador, como mediador daquilo, mas como os alunos. Eu tenho perfis diferentes dentro da mesma sala de aula. E tá, né, como missão do professor conseguir enxergar. E a minha maior dificuldade foi conseguir continuar enxergando isso nesse mundo remoto. A gente está aqui, eu tô te vendo, né? Então, assim, se você levantar a sobrancelha, se você fizer uma cara feia aí, eu tô aqui, eu tô tentando fazer alguma coisa. Mas quando a gente passou, né, do universo presencial, que eu tinha contato com todo mundo, que a gente conseguia chamar a atenção, ou de dar um elogio e ver se aquele aluno estava dormindo, se não, né, qual que era a situação dele, quando a gente parou nesse mundo remoto que todo mundo, né, eu vou generalizar aí, mas todos os alunos com a câmera desligada, foi de matar. Eu falei assim, socorro, não aguento. E aí a gente começa a ver, né, 7 horas da manhã, os alunos com a câmera, eles logados, mas com tudo desligado, e você não sabia se eles estavam lá ou não. É muito desafiador e a gente vai conversar muito sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer, já que a gente escolheu o tema, a vida do professor, eu queria saber como é que está a vida da professora Mariana. A vida da professora Mariana tá a mil por hora. Eu não consigo ficar quieta. Eu acho que já no presencial eu não conseguia ficar quieta, no remoto piorou. Então, assim, a vida da professora Mariana hoje está naquela incerteza, a gente não sabe se volta, se não volta, eu acho que todo mundo passa por isso, mas quando eu penso na minha vida, eu penso no que é melhor para a minha sanidade mental e para a sanidade mental dos alunos. Né? A gente precisa colocar de fato o pé no chão, todos os nossos planejamentos, todos os nossos cronogramas, eles foram modificados, não adianta a gente falar que não, eles foram, né? A gente sabe que teve toda uma questão de adequação a todo esse meio, toda essa nossa realidade, mas a vida da Mariana hoje é de fato conseguir trabalhar da melhor forma possível para mim e para os alunos. Tentar a motivação diária e trazer a biologia, a ciência o mais perto possível. Você é uma pessoa altamente antenada aí na internet. Eu acompanho já você já. Eu sei que você gosta de mexer com essa ferramenta, mas a gente sabe que esse hoje é o maior desafio de muitos professores. Eu acredito que você já vem dessa linhagem de uma formação já mais tecnológica, a introdução do smartphone, que a gente sabe que tem uma parte que muita gente condena, que leva pelo lado negativo de ter um smartphone em sala de aula, ou até mesmo para o aluno estudar em casa através de um computador, porque ele consegue se distrair muito fácil com outras coisas. Mas eu queria saber para você, como foi essa introdução da tecnologia voltada para o ensino? E eu digo assim, o ensino não de você falar para os alunos, vamos hoje fazer uma pesquisa no site tal, tal, mas o ensino de você preparar sua aula para remota, você ter que avaliar os alunos naquela atividade que você vai fazer e contando que eles estejam ali, como você falou, né?
estão logados, mas a gente não sabe se o corpo está ali, né? Pode ser só logou e dormiu de novo na cama. Eu tenho um Então, como... aluno que, Pode falar. que foi muito engraçado. A gente em aulas remotas, e aí eu dando aula e tal, e a gente começa a perceber, a gente conhece o perfil de todo mundo, e aí de repente teve um barulho enorme, né? E aí eu falei assim, aí eu parei, eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele só voltou, ele falou, pro, eu dormi, foi mal aí. E aí eu fiquei, né, levei na brincadeira e tal, e aquilo poderia me deixar muito brava, né? Eu falei assim, nossa, sacanagem, né? Ele dormiu na minha aula, né? Eu me senti aí humilhada e ele assumiu que dormiu ainda. Porém, eu vi que ele teve uma ligação comigo de ser sincero. Eu acho que quando a gente fala em professor, a gente sabe que tem, né, um monte de barreiras que nós temos que ter aí, até mesmo por questão até de hierarquia e tudo mais, mas eu fiquei pensando que aquele aluno, ele conseguiu se sentir à vontade para falar assim, professora, eu dormi. E depois ele me procurou, a gente conseguiu estabelecer o que ele talvez tivesse perdido, mas as aulas estavam gravadas e acabou dando tudo certo. Mas quando a gente pensa, né, na realidade que nós enfrentamos antes da pandemia e a realidade que nós estamos enfrentando agora faz com que tudo, que todos os nossos pensamentos acabem, né, se alterando. Quando eu falo de tecnologia, né, eu gosto de, e juro que eu não conheço nem o mínimo possível. Mas quando a gente pensa em tecnologia, a gente tem que pensar aquilo que é atrativo. O que me faz ficar durante muito tempo numa rede social? O que me faz ficar muito tempo num computador? Tudo bem que a maior parte da minha vida, nesses 130 dias, um pouquinho mais, tem sido na frente do computador. Mas o que me faz pensar? Aquilo que você falou, né? Você usar a tecnologia é somente falar assim, galera, faça uma pesquisa? Não. As minhas propostas, o que eu tenho feito, é justamente passando a responsabilidade para eles. Então, quando a gente entra em alguma plataforma ou está abordando determinado assunto, quando eu paro para pensar assim, tá, o que, que é importante para você nisso? Ah, professora, eu não sei. Eu assim, tá, eu também não. O que, que você acha que pode ser importante, que é relevante para tudo isso? E aí eles começam, ah, eu acho que pode ser isso, é isso. Eu assim, boa, o que mais? E aí a gente vai trabalhando de uma forma colaborativa. Essa tem sido um dos eixos principais nesse estudo remoto. Quando a gente passa a responsabilidade para eles, não que eu esteja me livrando dela, mas quando a gente coloca esse aluno para pensar de uma forma que vai colaborar com todos, você, evita cópia, porque os alunos, né, copiam. Gente, eles falam assim, Adoro. não, adoram. Às vezes você recebe umas coisas que você fala assim, ah, todo mundo pensou igual, né? Então, assim, qual que é a diferença de quando eles estão pensando, um só pensa e todos os outros 10, 15, enfim, 20 alunos copiam, ou da forma quando eles precisam raciocinar junto e se completando? Exemplo, se eu paro para pensar e eu acho que isso aqui faz sentido, mas para você não faz sentido, qual que é o nosso elo? Qual que vai ser a forma ideal da gente conseguir linkar isso? E a ideia é trabalhar justamente dessa forma. É muito legal esse pensamento aí, mas eu queria saber para você assim, qual foi a maior dificuldade que tu enfrentou de preparar suas aulas para uma aula presencial e preparar aquela aula para esse novo normal que é as aulas remotas? Eu tive muito mais trabalho, muito. Se o professor hoje que está em aula remota falar que não, ele está mentindo, né? Justamente porque presencialmente a gente podia chegar com um livro, uma caneta na mão e pronto. Você tinha uma lousa, você tinha todo aquele espaço, você tinha um quadro literalmente branco para você completar. Quando a gente começou a preparar as aulas remotas, eu tinha que pensar que nem todos os alunos poderiam estar logados naquela determinado dia, horário. Então você precisa preparar de uma forma muito mais prática e didática aquilo que ele vai conseguir compreender. Porque não adianta eu falar com todo mundo e aqueles 5, 10 que não conseguiram acessar aquela aula abrem a teoria, né, e conseguiam verificar todos os slides. E aí você tem essa dificuldade. Então, eu preparei materiais que fossem mais didáticos, interativos, com mais imagens. Isso já traz, né, uma questão muito mais visual para os alunos.
consegui trabalhar, inclusive, utilizando a plataforma, né, da revista Pesquisa FAPESP, vários artigos que os alunos produzissem podcasts. Então, isso foi possível também, eles tinham essa responsabilidade e a ideia era que eles conseguissem reportar de uma forma que não fosse lendo, né? Porque ler, todo mundo consegue compreender, ler aquele artigo, né? Aquele arquivo. Então, a gente conseguiu também trabalhar com o Instagram. Eu acho que essa foi um projeto muito legal, que era no combate à fake news. Então, eles usaram o Instagram, Facebook e Twitter para justamente encontrar falhas, né, mentiras, todas essas desinformações através das redes sociais. Então, a gente consegue utilizar o que eles já usam com muita frequência, mas não doutrinando, porque é horrível essa palavra, mas a gente consegue ir orientando eles de uma outra forma que permite uma melhor liberdade. E aí eles se sentem muito mais capazes. Eu acho que quando a gente dá voz para o aluno, quando você dá protagonismo para o aluno, o teu retorno é muito melhor. Cara, eu acho que isso é um ponto que a gente já até discutiu em outras conversas nossas aí, que muitas vezes o aluno tem tanto para falar, mas o professor se impõe na sala de aula como se fosse o ser dominante ali, cheio de razão, cheio de opiniões que o aluno não pode discutir, que tira esse diálogo, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, de um estudante de formação com uma professora já formada, e você me dá a total liberdade da gente conversar e trocar essa ideia. Eu acho que se todo mundo pensasse como você pensa, e como outros professores que já passaram aqui e bateram papo comigo, eu acho que nossa educação seria mais inclusiva e a gente estava aberto mais a esse diálogo. Porque você tem já suas ideias formadas, porque você já passou por uma graduação, você já teve pessoas experientes que te conduziram a chegar onde você está hoje. E eles não têm. Muitas vezes eles saem de casa, como você falou, que o aluno estava dormindo lá. Ele acorda naquela correria, chega na sala de aula, ele nem despertou direito ainda do sono. Imaginou ele chegando na sala dessa forma, como você falou, e o professor está ali, não deixa ele ter a voz ativa, só o professor que pode falar e não pode ser contestado. Eu acho que isso é um ponto muito importante que não existe hoje na sala de aula. É raros os casos que a gente vê assim que o professor deixa o aluno bem à vontade para falar. Eu tenho uma aluna aqui, ó, subiu aqui, ó, Bela o Cubo. Ela me chama de mano. E aí ela fala assim, mano, e começa a falar. E aí teve um dia que eu cheguei e falei assim, você me chamou de mano? Ela ficou muito sem graça. Pro, desculpa, porque não sei o que. Eu falei assim, não, eu só queria saber se foi mano mesmo, porque eu gostei, tá tudo bem. E aí a gente leva, quando a gente pensa, né, na liberdade, na interação, no convívio, esses alunos, a gente, né, professor, a gente passa muito mais tempo, às vezes, fora de casa do que de fato em casa, né? Então eles acabam tendo todo esse vínculo, toda essa liberdade de conexão, quando você consegue propiciar essa relação e fazer com que todo o ensino, seja ele, né, biologia, ciência, enfim, né, qualquer disciplina que faça sentido para o aluno. Quando você permite o aluno se expressar, você dá a voz para o aluno, você consegue compreender se o teu jeito de ensinar está errado, porque se o aluno não está conseguindo compreender, a gente sabe que tem várias situações, mas quando o aluno não consegue compreender, você precisa mediar. Não vai adiantar eu ser a dona da razão e ficar ali batendo, não, mas é assim, é assim, é assim. Qual será a forma necessária que a gente consegue aí adaptar? Quando você fala de inclusão, isso é um peso enorme para mim. Em um dos colégios, a gente tem alunos surdos. Então, assim, quando eu penso em inclusão, eu penso primeiramente neles. Mas não é somente o surdo, não é somente o cego, não é só aquele que tem uma dificuldade motora. Quando você pensa em inclusão, você pensa justamente naquele ambiente que seja, no mínimo, agradável para todo mundo. Então, é o que eu tento fazer dentro da sala de aula. E é difícil você conseguir juntar todas essas qualidades dentro de uma sala de aula. Sendo que você, às vezes, não tem estrutura física para isso, às vezes você não tem informação que na sua turma tem uma pessoa que precisa de atenção especial, porque coloca todos os alunos lá e diz, vá para a sala de aula e boa sorte. E daí dá até o tempo que você venha conhecer os seus alunos para enxergar
essa particularidade desse aluno, já tem passado umas 5, 6 aulas e você não conseguiu perceber isso. Por falta de informação e por falta de estrutura, muitas vezes. Eu imagino para você, que falou que tem esse desafio todo dia e se preparar psicologicamente para pensar nos outros, que você não pode deixar de lado, mas focar sempre nesse também. É um desafio grande para o professor. É um desafio, eu acho que quando a gente para pensar em profissão de forma geral, eu acho que todas elas possuem um desafio, mas a gente precisa puxar, né, a corda para o nosso lado. Não é fácil, né? Se eu falar que é fácil, eu vou estar sendo muito hipócrita. Quando eu dava aula em escola pública, eu era novinha, né? Então, assim, eu tinha alunos com a minha idade, eu era professora deles, e tinha uma aluna que ela já estava na segunda gestação, né? Então você para pensar e fala assim, nossa, qual que é a realidade daquele aluno? Era uma aluna que vivia com casaco, a gestação inteira ela só tinha um casaco, e você para pensar qual que é a realidade que ela está enfrentando naquele momento, mediante, né, calor, frio, estar dentro de uma sala de aula num período até 11 horas da noite. Qual que vai ser a missão, né? O que eu posso propagar para essa aluna, o que eu posso propagar para esse aluno? Aquilo que vai fazer ele entender que vale a pena de alguma forma. Eu acho que quando a gente pensa em ser professor, né, seja ele de qual disciplina, a gente precisa sempre conseguir trazer ele o mais perto possível, né? Não é que a gente vai se intrometer na vida pessoal, não é nada disso, mas tentar trazer a realidade para ele entender que vale a pena, que não é somente o caderno, a caneta, qualquer coisa que você tem ali, o material, seja ele qual for, mas tentar dentro da sua realidade trazer esses alunos para a realidade do mundo, que o mundo vai precisar amanhã ou depois. A gente está na mão desses jovens, né? A gente ainda é novo aqui, tá começando, você sempre fala assim, eu sou graduando, ela é professora, mas a gente está começando, a gente está junto nessa. E quando a gente pensa em estar junto, eu acho que essa rede ela fica muito maior, muito mais interativa e ela é construída da melhor forma possível. Você falando assim, eu estava pensando nisso ontem e vendo os dois lados da moeda. Porque a gente saiu de uma aula presencial, que eu acredito que você gosta muito dessas aulas presenciais, que Tô você tem morrendo de esse contato saudade. que você tem esse contato visual, corporal mesmo com os alunos ali, você consegue ver a reação deles, mediante a sua atitude que você toma em sala de aula. Mas aí eu estava pensando pelo lado do professor que odeia estar ali. Que eu acho que agora ele está amando estar em casa, no computador, no Ctrl+C, Ctrl+V, e coloca lá e os alunos fazem a prova, fazem a atividade, e ele não tem que ter essa relação pessoal que muitas vezes eu acho que ele vem no automático e esquece que ele está tratando com pessoas, com gente que tem vidas. Atrás daquele ser humano que está sentado ali na cadeira, tem um histórico de vida por trás. Como você falou dessa gestante aí. Acho que falta esse toquezinho assim para nossa profissão, né? E entender que a gente está tratando com o ser humano. E quando a gente, né, às vezes falando aqui, parece que tudo é maravilhoso, que a minha vida é incrível, né, que eu só tenho alunos excelentes. E não, né, a gente sabe que não é assim. Mas a gente tenta sempre o máximo possível trazer esses alunos para perto. Muitos professores com certeza estão gostando, né, dessa ausência de presença. Porque você ter contato com os alunos virtual, você tem às vezes o rosto deles, aqueles que mantêm a foto, muitas vezes você só tem uma inicial, que para mim é absurdamente terrível. Tem salas que às vezes tem, né, 3 Felipes e só aparece F, F, F. Você nem sabe quem é o Felipe que está do outro lado. Mas você conseguir mudar essa situação. Quando às vezes eu brinco, né, e falo assim, gente, vocês estão aí? Eu estou me sentindo sozinha, abandonada nesse mundo. Não, Pro, a gente está aqui e tudo mais. Então você precisa pensar que a situação está muito complicada e complexa para a gente, como professor, mas está muito complexa e complicada para eles também do outro lado. E quando você coloca esse lado humano à frente de toda a situação, à frente da biologia, à frente da matemática, à frente de qualquer disciplina, eu acho que as coisas elas tendem a funcionar melhor. Eu concordo com você também, porque eu já tive a experiência de
estagiar no Instituto Federal aqui de Alagoas e tive o prazer de estagiar numa escola estadual aqui. E eu falo para você que estagiar na escola estadual, para mim, não, não tem como superar essa experiência, porque eu cheguei numa sala que todo mundo era desacreditado, que chegavam pessoas da coordenação, diziam, vai para a sala de aula lá, faça isso, isso que tá bom. E eu não preparava o slide aqui, passava a noite e pegava o data show na secretaria e fazia uma aula diferente, levava o experimento. Simples, mas eu levava. E eu sabia que ele não tinha informação, porque não tinha essa bagagem do professor ficar trabalhando muito, os professores do primeiro ano, que eu estagiei no segundo ano. O professor do primeiro ano não instigava eles a pensar dessa forma, em colocar um experimento, colocar uma discussão. Eles não trabalhavam assim, e eles achavam o máximo isso. E hoje eu tenho todos no meu Instagram, todos os meus alunos que eu passei nessa turma, tenho todos no meu Instagram, onde me encontram, falam comigo. E você chega no Instituto Federal e a mil maravilha, a sala já tem data show. É outro universo, por isso que eu digo, eu não me surpreendi quando eu fui para lá, porque eu já sabia que a estrutura era muito boa. Lá tem os melhores professores. Mas quando eu fui para a escola estadual, eu disse, não, aqui a gente tem que trabalhar como se estivesse trabalhando no Instituto Federal, porque eles merecem. O pouco que a gente dá Exatamente. eles vão retribuir, eles vão dar atenção. Eles só querem um pouco de atenção e que você sinta que eles estão ali presentes e que ele pode contribuir. Por isso que eu sempre deixava eles, ó, escreva o que vocês conseguiram enxergar aqui no experimento. Se você viu que mudou de cor, se criou bolha, se não fez nada, mas escreva. Eu quero que vocês escrevam em detalhe o que vocês viram. E foi muito bacana. Assim, eles produziram muito relatório. Ficaram chateados comigo porque eu nunca tinha passado por isso de fazer relatório. Mas foi legal. A experiência foi muito válida e eu, assim, eu concordo com tudo que você fala nessa questão de a gente trabalhar não só o conteúdo da disciplina, mas pensar no outro. Pensar naquele ser humano que está ali, que a gente tem que oportunizar essas experiências, porque passa muito rápido o ensino médio. Aí quando a gente chega na universidade, a gente diz, meu Deus, como eu queria voltar para o ensino médio. Aí acaba a graduação, aí diz, como eu queria voltar para a graduação. A gente sempre quer É voltar, incrível. né? É incrível como isso é verdade. Eu não acreditava nisso, mas já estou com saudade, já que está acabando minha graduação. E eu queria que voltasse a graduação para o primeiro período. Eu fico pensando assim, eu poderia aproveitar mais aquilo. E eu deixei passar. Mas é assim, a vida são as A vida oportunidades. segue, exatamente, a vida segue. E quando a gente. Eu sempre penso, né? Se a gente pudesse voltar, eu voltaria em. A Mariana de hoje voltaria a diversas situações, momentos e tudo mais. Mas quando a gente para pensar que se talvez a gente voltasse hoje para trás, né? Será que a gente ia conseguir fazer? Ou será que a nossa falta de talvez percepção, ou como que nós éramos no ensino médio, ou até mesmo os professores que nós tivemos, que obviamente nós tivemos professores excelentes, mas os professores que não foram tão excelentes assim. E aí eu penso, nossa, o que me faz querer ser uma professora melhor? O que me faz tentar colocar em prática aquilo que um dia eu não tive, ou o contrário, eu vou colocar em prática porque um dia eu tive alguém que também me fez acreditar, que alguém também conseguiu mostrar que biologia não era, né, somente aquilo que está no livro, aquilo que está no caderno, aquilo que está num artigo científico, que a gente consegue olhar ao redor e ver muitas coisas. Então, né, não que eu seja digna de te dar um conselho, Will, mas não queira voltar, não. Né, muda daqui para frente, que eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo. Verdade. Sempre pensando para frente, olhando para trás para a gente aprender, né? Não cometer Exatamente. os mesmos erros, mas pensando sempre para frente. E nesse pensamento, eu queria te fazer outra pergunta, sobre relação ao feedback dos alunos sobre essas suas aulas remotas. Você aí consegue enxergar que eles conseguem participar da mesma forma como era na aula presencial, ou você acha que eles ficam mais inibidos? Ou sem esse compromisso que tinha de você estar na sala de aula, bora, 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 tem que fazer isso, aquilo, Eu continuo marcar falando data muito para bora. entregar, né? Eu continuo falando muito bora. Eu acho que, inclusive, eu tenho uma camiseta que eu ganhei, né, que eu acabei ganhando de uma ex-aluna, que está escrito bora. Né? Eu acho que é o meu jargão. Essa pergunta aí, ela tem. Eu acho que eu tenho várias respostas. Essa pergunta foi injusta, praticamente, né? Por quê? Tem muitos alunos que sentem muita falta da sala de aula presencial. Eu sinto saudade absurda.
E eu tenho muitos alunos que conseguiram manter ali né, o ponto firme, a chave de conseguir manter a mesma qualidade, né, em todos os sentidos, nas aulas remotas. Mas eu tive alunos também que simplesmente largaram mão, né? Infelizmente a gente tem alunos que estão ali presentes e tudo mais, mas alunos que falam assim, ah, perdi o ano, né? Isso você ouve de muitos alunos, ah, perdi, eu não vou mais estudar mesmo, eu vou deixar assim. Alunos que inclusive essa semana falaram assim, ah, eu acho que podia passar todo mundo direto e tá tudo bem. E aí eu fico pensando assim, meu, mas como assim passar todo mundo direto? Né? Nada vai te importar esse ano ainda. Você acha que realmente a gente já tem que entregar a carta de 2020 acabou, venceu, anulei Já esse ano? fogos, né? Vamos estourar É, fogos que que acabou nem o o ano. Burger King, né? Que já tá com logo de Natal, né? Vamos logo pular para o final do ano. Eu acho que tem muita coisa que a gente ainda pode aprender esse ano, né? Parece clichê, mas eu acredito muito nisso. Feedback, mas a gente tem muito feedback positivo. Inclusive, alunos que falaram assim, professora, eu gostei muito mais de estar dessa forma, quando você permite a gente pesquisar, você passou aquele glossário ilustrado, eu consegui estudar melhor, depois eu nem estudei para a prova. Mas alunos que falaram assim, ah, professora, eu prefiro muito mais os slides. Quando você mostra os slides, aquele que você prepara com antecedência, eu me sinto mais confortável. E a gente começa a entrar naquele jogo, né? Então eu fiz uma atividade com eles que eu queria muito que eles fizessem um vídeo. Mas aí eu falei assim, não vou ser injusta, porque a gente sabe que tem vários alunos, né, que tem uma timidez e tudo mais, e eles conseguiram aí, então eu falei assim, olha, ou um vídeo ou um áudio. E eu com certeza tive que parabenizar absurdamente os alunos que tiveram essa coragem de preparar um vídeo, né, vários materiais aí que chegaram na minha mão de um, né, incrível. E eu sei que talvez se a gente estivesse numa sala presencial, eu talvez não tivesse essa oportunidade e esse tempo de deixá-los construir de uma forma talvez mais livre, algo que permitisse uma melhor adequação. E aí a gente tem sempre essa oscilação. Tem alunos que são absurdamente, né, professora, vai, só vai. Essa semana eu voltei de férias em um dos colégios, eu falei assim, gente, eu tava pensando em a gente conseguir começar a analisar uns desenhos, assim, uns desenhos animados, né? A gente pegar, tipo, Bob Esponja. E aí eu brinco com eles, assim, gente, se eu tiver muito brega, cafona, já me alerta logo. E aí um aluno falou assim, professora, eu não gosto de animal, mas assim, se você falou, tá falado, eu tô dentro, vamos? Então isso faz com que eu fale assim, opa, pera, então dá. Eu ainda tenho alunos aí comigo que vão conseguir se motivar. Eles se motivando, a gente tem aquela troca, tem a reciprocidade. Então eles se motivam e me motivam, e aí talvez um dia que eu esteja, né, menos motivada, eles vão estar dando motivação, ou o contrário, e assim por diante. Mas a gente sempre tem feedbacks aí que permitem e fazem a gente entender e, no mínimo, compreender que a gente está no caminho certo. E esse caminho cada vez mais desafiador, né? Demais. Se era desafiador na sala de aula, imaginou agora. Um Você tem que professor, estar. um colega de trabalho, ele acabou mandando uma mensagem e falou assim, Mariana, qual é a referência teórica que você tem para suas aulas criativas? Eu confesso que eu fiquei meio, né, a minha referência teórica é a minha cabeça, né? Obviamente que a gente tem, a gente pesquisa, a gente lê e tudo mais, mas assim, quando a gente para pensar no que seria interessante para mim, eu acho que faz com que você se sinta mais confortável em propor um determinado projeto, um objetivo, uma aula, uma metodologia diferente para os alunos. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas a gente nunca vai descobrir se deu certo, se foi, né, se foi furada tentar aquilo e falar assim, opa, não vou fazer isso de novo se a gente, pelo menos uma vez na vida, não tentar. É verdade, concordo com você. E eu penso também assim, de cada dia ir procurando coisas novas para a gente poder inserir na nossa profissão, né? Para a gente não ficar dando a mesma aula o ano todo e muda o ano e a gente vem com aquela mesma aula, só tira o slide da pasta e diz, não vou aplicar esse slide de novo. Porque Eu cada sabia vez que mais. pode Pode falar. falar. Fala. Desculpa. Porque eu acho assim que vão mudando as cabeças. A criança de ontem não é a criança de hoje. Ela já vem com a tecnologia, já acho que ela nasce já com o smartphone na mão, jogando.
E é totalmente diferente. Se a gente não pensar, como você falou, não pensar no que eles vão gostar, a gente não consegue produzir um conteúdo satisfatório. Nem para a gente que vai aplicar, vai ser irrelevante ali, vão aplicar só por aplicar. Imagina para eles que vão estar sentados numa cadeira assistindo. Eu fico pensando, né? Eu não me vejo utilizando o mesmo material do ano passado, neste ano, e usando no ano seguinte o material deste ano, sabe? Eu acho que se por acaso eu ficar replicando as mesmas aulas, sempre, obviamente que o conteúdo ele é o mesmo, você tem ali, né, uma descoberta, alguma coisa, e você vai aprimorando. Mas se eu parar para, né, se eu não conseguir, o mínimo, modificar aquele assunto, trazer alguma novidade, trazer uma estratégia nova, eu não sei qual que vai ser a Mariana daqui 10 anos dando aula, né? Já pensou daqui 10 anos ainda achando que o Instagram vai ser a melhor ferramenta do mundo? Eles vão olhar, às vezes eu proponho umas coisas que eles falam assim, professora, não. Assim, gente, mas vocês não usam mais isso? Não, professora, a gente não usa mais isso. Então a gente precisa sempre estar em busca da novidade. Tanta novidade que a gente consegue pesquisar e trazer ferramentas. Olha, gente, parece que é complexo, parece que é chato, mas vai funcionar. Até mesmo das novidades que você consegue obter a partir deles. Poxa, eu não conhecia isso aqui, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo e agora eu sei. Né? Então a gente precisa sempre estar na constante troca, porque sem isso não tem jeito não. É verdade. E você ensina uma disciplina que é altamente precisa de imagem, precisa de representações, porque é muito bonita a ciência biológica e precisa trabalhar essa parte do pensamento. É igual a química, a gente tem que fazer o aluno pensar na estrutura, a molécula, como é que ela gira, como é que ela se encaixa. Eu acho que trazendo essa forma de ensino fica bem mais interessante para ele estar ali interagindo com o conteúdo e igual às ciências biológicas. Então, eu te pergunto, como é que você conseguiu, nessas aulas remotas, inserir essas ferramentas? Que a gente sabe que tem vários tipos de ferramentas, aplicativos que a gente consegue introduzir no ensino. E eu queria saber se você faz uso dessas ferramentas e como é que foi para você introduzir isso na tua forma de dar aula. Primeiro que é muito engraçado quando alguém olha meus slides, porque sempre tem um monte de GIF. Né? Eu sempre acho que é o máximo e me sinto mega atual, né? Jovem usando, de repente tá lá, eu passo o slide, tá tipo o Chris lá dando uma risadinha. E aí eu acho divertido, né? Talvez os alunos achem, nossa, como ela é brega, coitada, né? Tudo bem, a gente aceita isso também. Mas quando a gente para pensar, né? Em ferramenta, a gente tem um universo absurdo e parece que essas ferramentas nunca têm fim, né? Eu consegui fazer o uso de formulários Google, que eu acho que é essencial. Inclusive, eu tenho o grupo com uma das salas e eu fiz uma figurinha minha mesmo falando que eu era a rainha dos formulários. Porque eu entrava e falava assim, gente, tem formulários. Eu acho que só faltava eles falarem, né? Tá, qual a novidade, né, nisso aí? Mas quando a gente pensa em formulário, eu estou dando abertura para eles conseguirem responder determinada coisa, né, determinado conceito, ou até mesmo uma opinião de uma forma que vai resultar para mim. Data, horário, então eu consigo ter o registro se o aluno preencheu aquele formulário dentro da aula, dentro do tempo estipulado que eu propus, ou se ele está fazendo depois, e até mesmo para conseguir ter uma leitura do que aquele aluno entendeu. Você entendeu isso aqui mesmo? Então, nos formulários tinha perguntas, né, de conceitos, mas também tinha perguntas de como está a tua quarentena, como você está se organizando. Então, eu conseguia misturar os dois e esse é um dos resultados, né, que tem sido muito positivo. Tem várias ferramentas, inclusive tem uma plataforma que se chama Planeta Bio, é um site que tem várias animaçõezinhas. Então, por diversas vezes eu consegui permitir com que esses alunos eles entrassem e fizessem, né, o passo a passo, porque ela é altamente ali dinâmica, você tem todas as animações, a gente tem uma infinidade de vídeos no YouTube que às vezes a gente pode até parar para pensar, né? Não compensa eu gravar esse vídeo, sendo que já tem tanta coisa boa aí nas plataformas. Eu tenho feito o uso do Padlet, que é você consegue construir mapa mental de forma interativa. Né? Então, os alunos, todos em conjunto, eles conseguem ir colocando as informações deles e construindo de uma forma muito rápida. Então, um colocou isso aqui, mas falta tal
tal conceito, tal informação ou alguma coisa. Eu sempre permito que os alunos eles façam muitas analogias. Eu adoro fazer analogia e a maioria das analogias que eu faço com biologia é com comida. Então, assim, faz sentido você conseguir pensar, né, na síntese proteica que o ribossomo ele parece um hambúrguer, porque na minha cabeça eu juro que aquilo é um pãozinho, é um hambúrguer. Então faz sentido? Se faz sentido para você, anota isso. Se não faz, tudo bem, acha um outro alimento aí, acha uma outra coisa. Mas por que não você conseguir fazer essas associações? Eu acho que como professores, nós não podemos proibir a linha de raciocínio dos alunos. Obviamente que quando está de uma forma, né, errada, inadequada, a gente consegue, né, mediar para a melhor forma possível. Mas a gente precisa dar liberdade para eles. Então, usar ferramentas online, essas plataformas, inclusive as plataformas que eles mesmos indicaram, nessa semana a gente começou a vistoriar o Instagram com redes, né, pessoas que tenham contas que tenham imagens de animais. Né? Então, a gente vai começar a trabalhar todo o cunho científico desses animais através dessas fotos que já existem. Então, o aluno chegou e falou assim, professor, você conhece esse? Não, esse eu não conheci, então vamos anotar aqui. E esse? E aí a gente vai construindo junto. Então, você permitir esse conhecimento de plataforma em conjunto faz muita diferença, porque a gente aprende, ensina e depois obtém alguma modificação, alguma outra ferramenta, então é extraordinário. Legal. Você sempre usou essas ferramentas ou foi, foi mais marcante agora, quando, no início da pandemia? Confesso que eu sempre gostei muito, muito de usar ferramentas, mas esse mundo remoto permitiu eu usar muito mais. Se eu usava, tipo, 10%, hoje eu utilizo 80% aí de ferramentas que a gente consegue pesquisar de uma forma que permita essa interatividade e construção dos alunos. Legal. E tua forma de avaliação? Teve muita mudança ou você continua seguindo os mesmos critérios? Porque a gente sabe que o professor poderia fazer a sua avaliação por comportamento, participação em aula. E agora, como é que você consegue fazer essa sua avaliação? Ficou difícil. Não vou falar que ficou fácil, não. Eu consigo fazer a avaliação deles de participação mediante o preenchimento desses formulários. Uma vez teve a gente tinha voltado do intervalo, né, do horário da aula, então eu tinha 38 alunos logados. E aí eu falei assim, então tá bom, né? Vamos considerar que uns 4 não estejam aí comigo. E aí no meio da aula, eu falei assim, vamos fazer um formulário. Coloquei o link que eu já tinha preparado previamente. 17 alunos preencheram aquele formulário. Eu fiquei, tipo, boquiaberta com aquele preenchimento. Eu falei assim, não é possível, 17 de 38 que estão aqui comigo. Isso faz com que a gente sabe que eles não estão ali de verdade, né? Não adianta. Não, professora, caiu. Assim, então, caiu, você não avisou, você ficou aí, né, mais 30 minutos para avisar ou qualquer coisa, né, do tipo. Então, assim, é necessário você fazer uma avaliação, mas essa avaliação ela não tem que ser uma nota de 0 a 10. A avaliação ela precisa ser para você conseguir compreender como o teu aluno está, né? Como ele se encontra nesse meio todo. Então, nada impede que uma avaliação possa ser aquela resposta no formulário que ele conseguiu falar assim, eu estou conseguindo acompanhar as aulas e meu caderno está em dia. E aqueles que falam assim, ai, professor, eu estou estudando muito. Eu estou estudando meia hora por dia, né? Todas as matérias ele está estudando meia hora por dia. Aí você fala assim, talvez não, né? E você tem aí uma diferença muito grande de tipo, eles estão, não estão, qual a forma que eu consigo fazer essa participação? A minha avaliação hoje, ela já era antes muito mais, eu estou vendo esse aluno, o esforço dele, não somente né, o 10 que ele obtém, obviamente que a gente fica muito feliz como professor, mas o 10 desse aluno não garante que eu tenha passado o conteúdo da melhor maneira possível. E a gente precisa desmistificar isso, porque às vezes o aluno conseguiu colar, ou ele tem uma memória visual e assistir, ou então ele nem prestou atenção na minha aula, assistiu uma videoaula no caminho da escola e conseguiu tirar 10. Então o mérito não foi meu, né? Mas você precisa, ainda mais
nesse formato remoto, tem alunos que infelizmente terminam a prova em 3 minutos, porque a gente acaba recebendo, né, o tempo. Então, um aluno que termina uma prova em 3 minutos, a gente consegue, né, imaginar todas as possíveis, né, determinações que ele teve. Várias páginas abertas na internet. Exatamente, né? Não é um aluno, né, de alto desempenho e tudo mais, e que, né, a gente, enfim, a gente tenta fazer da melhor forma possível, avaliar aquilo que eles vão levar adiante. Eu sempre falo assim, gente, não adianta vocês quererem o 10 agora para mostrar para mim que está tudo bem, e amanhã ou depois, no vestibular, na vida de vocês, vocês não vão conseguir o mínimo desse conceito para conseguir levar adiante. Imaginou, tira 10 agora, aí volta às aulas presenciais, aí prova, né? Você tirou 10 na semana passada, então prova agora de novo, para você aprovar. Exatamente, né? Começar, E gente, é vamos sério. começar tudo de novo. 2020 vai ser reiniciado, vamos começar o conteúdo revisão agora, né? Aí eles iam falar, agora vamos para aula remota, porque, Exatamente. Maria, eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma pergunta fácil para você responder. Tá bom. Qual é a principal mudança na professora Mariana? Antes da pandemia e pós-pandemia agora, com essas aulas remotas. O que você acha que mudou mais em você? Que mudou mais em mim? Você não falou que essa era a pergunta fácil? Fácil de responder. Que mudou mais. Eu acho que eu me tornei uma professora muito mais com mais empatia. Eu acho que eu sempre prezei isso, né? Desde quando eu comecei a dar aula. Mas eu acho que quando a gente pensa em empatia, por mais que seja uma palavra aí da moda, a gente tem que pensar em qual sementinha eu tô plantando no meu aluno hoje. Não é só a semente da biologia, não é somente o conceito de síntese proteica ou o ciclo de Krebs, né? Qualquer coisa aí. A gente tem que plantar a semente daquilo que eles vão ser amanhã. Então eu penso que biologia, né, na minha opinião, é a matéria mais legal, desculpa você da química, mas para mim biologia é o mais sensacional de tudo isso. Mas tirando biologia, o que, que o aluno ele vai levar, né? Qual é o conceito, qual é a marca que esse aluno vai levar no ensino médio? A gente sabe que são adolescentes que têm uma série aí de fatores que possa, né, dificultar. Mas a Mariana de hoje, ela é muito mais, ela tem muito mais empatia e pensamento com os alunos, o modo deles, do que de fato o meu. Acho que eu virei aquela, eu brinco, assim, eu virei aquela professora tiazona que fica tentando tratar todo mundo assim da melhor forma possível. É, eu sei da sua dedicação como professora, porque ontem a gente conversou um pouco, alinhando algumas coisas para a live, e você estava trabalhando mais de 7 horas já, direto, sem parar, e eu sei da sua dedicação, e por isso mesmo que eu fiz o convite, porque eu sei que você é uma pessoa que agrega muito, não só na vida dos alunos como professora, como essa pessoa que transmite o conhecimento, mas sim como pessoa. Porque toda vez quando a gente conversou, que eu vejo você, você está sempre sorrindo, você é uma pessoa super alta astral, e eu acho que pessoas assim é que cativa a gente, é que faz a gente querer estar perto, faz a gente querer discutir, bater papo, e ter uma live como a gente teve aqui, bem tranquila, bem relaxando, e falando de assuntos que é muito importante, porém a gente não pode perder esse lado humano, não pode ser uma coisa muito mecânica. Ah, ela é professora, ela tem um conhecimento, então vamos respeitar, ela vai falar e a gente vai ficar calado. Não, a gente tem que trocar a experiência. Eu acho que você, esse é o tipo, você é um tipo de pessoa assim, que deixa a gente bem à vontade para essa troca de conhecimento. Que isso, eu que agradeço, que até sem jeito agora, mas eu acho que se eu me sinto à vontade é porque você em algum momento aí, todas as pessoas que me cercam, permitem que eu esteja, né, de uma forma mais livre. Quando a gente consegue parar para pensar, conversar e falar assim, eu acho que é isso e vamos que vamos, é a melhor coisa. Né? Ser professor é uma troca diária e constante, tanto com os alunos quanto para você que está aí do outro lado, né? E a gente conseguir permitir essas conexões. Eu acho que isso é o que eu mais levo para a vida sempre. É, eu acho que as oportunidades e as pessoas especiais que aparecem na vida da gente, como
foi a professora Marta que me fez o convite para aquele grupo nosso. E eu fiquei muito feliz, assim, porque ela disse, eu vou fazer o convite, não sei se você vai aceitar. Ela pegou e me contou toda a história e falou, eu disse, claro que eu aceito. E quando a gente teve aquela primeira reunião, que todo mundo tratou todo mundo bem, parecia que a gente já se conhecia há 10, 15 anos. Porque como tinha a Isa, que é uma pessoa que está frequentemente no Instagram, conhece muito, então ela parecia que estava conversando com a gente, aquela conversa da porta de casa, né? Então eu acho que isso é muito importante. E pessoas como a gente, como essas pessoas que a gente tem lá no grupo, e como você assim também, são pessoas que fazem a gente melhorar como ser humano e como profissional. Exatamente. A Marta realmente ela foi o nosso elo, né? Então a gente Isso. deve ir tudo isso muito a ela. Mas acompanhar a Marta desde o comecinho da minha graduação faz com que eu veja, né? E eu não tô puxando o saco, ela sabe muito bem disso, mas é aquela pessoa que a gente fala assim, pera, eu preciso ser no mínimo parecida com ela, porque eu sei que vale a pena, eu sei que dá para fazer as coisas diferentes, né? Quando a gente pensa na educação, não para mim, mas sim para os demais, aí sim a gente entendeu com certeza esse conceito, a importância de conseguir passar adiante, seja para quem for, para quantas pessoas forem, né, a pessoa que está assistindo ou quem vai conseguir falar assim, opa, ela falou isso aqui, eu acho que não tem nada a ver o que ela falou, eu vou fazer de uma outra forma. A gente está propagando a educação da melhor forma possível. Isso, essa sua fala também, em relação à Marta, eu só reforço e também reforço a questão da professora Yara, que é uma professora aqui do campus de Arapiraca também, que ela me oportunizou várias pessoas e conhecer várias pessoas maravilhosas que eu já entrevistei aqui. E eu acho que eu sempre falo para ela que a única palavra que eu posso falar para ela é gratidão, porque ela me deu a mão e eu aceitei o desafio. E ela disse: se você quiser, o caminho é esse e eu só posso te apresentar as pessoas. E aí eu encarei e eu falo sempre para ela que eu sempre sou grato a ela e todas as pessoas que aceitam vir aqui bater um papo. E cada dia que eu converso com uma pessoa, como eu estou conversando com você hoje, eu aprendo muito. Meu caderno fica cheio de anotação aqui, porque eu acho que vou aprendendo um pouco de psicologia, que eu já entrevistei pessoas aqui da psicologia, de biologia, da química, em várias áreas aqui eu vou aprendendo um pouco, e eu acho que isso vai me tornar um profissional melhor futuramente. Vai me deixar enxergar várias áreas sem ter aquele preconceito, né? Eita, eu vou conversar com uma pessoa da psicologia, eu vou ter que mediar minhas palavras aqui para ele não ficar me analisando e achar que eu sou um pouco louco. Eu acho que tem muitas essas paranoias, né? Tipo, como é que um aluno de química vai conversar com uma professora de biologia? A gente Muda, conversa assim. muda, muda, Will. Como uma professora de biologia vai falar com você? Tem que ter Não, essa mas troca. aluno e você é a professora. Mas eu aprendo muito. Imagina! Eu também Eu acho aprendo. que isso é muito importante para mim e para quem está aqui nos assistindo, né? Porque sabe que quando a gente aproveita essas oportunidades, acontecem coisas boas. A gente nunca deve, como você falou, olhar para trás, né? A gente olha para trás só para saber que teve pessoas que deu oportunidade de a gente ir para frente e agarrar essa oportunidade e é assim que a vida é. Exatamente. Sem contar que eu acho que a professora Yara te marcou absurdamente. A gente sempre tem aquelas pessoas que nos marcam, né? Aquelas pessoas que acabam nos incentivando de todas as formas. Mas eu acho que você tem que pensar e começar a projetar, porque isso já acontece para você quando você fala assim, que você tem alunos que te seguem no Instagram. Eu acho que não é número de seguidores, e sim que, tipo, essa pessoa, por que eu estou seguindo ela? Por que eu estou acompanhando? Porque, de alguma forma, esses alunos, você marcou a vida desses alunos. Então, você tem que parar para pensar que você futuramente já tem várias pessoas que vão poder olhar para você, como você olha para a professora Yara, e falar assim, gratidão, porque você me ajudou em alguma forma. Você levando o teu slide, você levando o teu experimento, você permitindo que esses alunos anotem, a gente permitindo toda essa abertura faz com que o mundo seja melhor. É clichê, né? Ai, nossa, lá vem, né? Todo, mas é aquilo. Você precisa fazer com que as coisas sejam diferentes. E quando a gente fala isso, a gente só pode olhar pro lado, para quem tá com a gente e falar assim, meu, bora! Não é, se não é pra bora, a gente vai, né? O que a gente vai fazer? Então, bora, tamo junto. E o Instagram já está querendo expulsar nós aqui na live.
chegando nos segundos finais. Eu quero te agradecer muito. Agradeço Muito também. obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente. E você tem 5 segundos para se despedir. Bora, é só isso. Bom, Muito obrigada.